Apesar de nós estarmos na capital da odontologia brasileira, do principal núcleo da América Latina de tratamento e formação de profissionais da Faculdade de Odontologia, o poder público, em todas as suas etapas, não consegue fazer o programa de saúde bucal chegar com abrangência, alcance, portanto, e eficiência a todas as crianças, sobretudo a partir das escolas. Nos núcleos de saúde, o programa também é restrito. Isso cria uma série de questões e de restrições e de problemas na questão da saúde bucal. Para conversar sobre isso, esclarecer sobre essa realidade, apesar da nossa água ter flúor, isso ser decantado há muito tempo como uma espécie de ganho no tratamento de saúde bucal, nós temos muitos banguelas e que têm problemas com perda de dentes, que é o último estágio na questão de análise de saúde bucal, na periferia de Bauru. A dentista da Turma do Bem, Magali Arantes, está conosco. Ela tem uma experiência de acompanhamento com a outra turma de voluntários que integram esse programa junto a bairros de Bauru e vai conversar sobre o alerta desta realidade conosco aqui no estúdio da TV Câmara. Vocês estão há quanto tempo percorrendo bairros da cidade com a Turma do Bem, com o trabalho voluntário? Em Bauru estamos há 7 anos fazendo esse trabalho de triagem nos bairros periféricos, nas instituições. E é um trabalho que tem dado bastante satisfação e temos visto a realidade que muita gente não enxerga ou não tem conhecimento, que é da população mais carente. Vocês trabalham com que público lá? É o público menos assistido, né, Nelson? Idade, eu digo. Bom, a gente faz o trabalho com adolescentes, dos 11 aos 17 anos. É o público que a gente trabalha. Nesse caso dos 11 anos, se o poder público estivesse com um programa satisfatório na área de saúde bucal, era para chegar essas crianças lá em condições... O que a gente pensa é o seguinte, a prevenção é bacana, começa no primário, vamos dizer assim, né? No primeiro ciclo, né? Sim. A prevenção é muito bacana nesse período. Então, era para se esperar que ele chegasse dos 11 aos 17 anos, na adolescência, com dentes bonitos e saudáveis. Mas a gente acredita o seguinte, prevenção é bonito, mas desde que a população tenha, essa população menos assistida, tenha escova, fio e pasta para fazer a higiene correta. Não adianta só ensinar a escovar, passar o fio, se ele não tem isso na casa dele. Então, aí eu fui verificar os números do programa e conversar com a Secretaria de Educação, com seus departamentos e com a Secretaria de Saúde, que é quem faz a gestão e a outra operacionalização desse programa. Aí eu me assustei com algumas coisas que eu reparti com você e com quem está em casa, Magali. O programa, primeiro, não chega a todas as escolas, nem no nível de ensino integral, nem nas escolas de ensino fundamental. Isso já é uma deficiência. É uma deficiência. Existe o programa da Prefeitura, a gente sabe, de educação, né? Da educação, de ensinar a escovar, passar o fio no primário. E sabemos também que tem distribuição do kit, mas isso é feito com falhas. Então, a gente sabe que chega, quando a gente vai fazer triagem nos adolescentes, a gente encontra um quadro complicado. Tem gente que divide uma única escova dentro da sua casa com outras pessoas? Tem. É uma realidade nos bairros mais carentes. Muitas famílias dividem uma única escova para todos. Fio dental nem pensar, né? Agora, dentro da escola, se você não tem o básico, o fio, a escova, tem uma recomendação, inclusive, de trocar ela algumas vezes por ano. Estão falando de uma para várias pessoas aqui, uma realidade completamente diferente. E ter a pasta dental para o período integral, o programa acaba ficando descoberto. Fica descoberto, exatamente. A ONG chega nessa idade, a gente vai atender os pacientes com graves problemas de saúde, né, bucal. Então, a gente vai atender, é um trabalho curativo. Sim. São selecionados os adolescentes que já estão com problemas bucais graves. A gente encontra já perda dentária, dentes bastante destruídos, e etc., graves problemas bucais. Enfim, é de se entender que esse paciente não recebeu uma educação, né, correta no primário e
E não tem também como fazer essa higiene corretamente, né? A gente vê que ele não tem fio dental, a gente pergunta, a gente sabe que às vezes é uma escova dividida para todas, ou não tem a periodicidade de trocar de 3 em 3 meses. Então existe uma falha aí grande, né? Tem a questão que eu verifiquei também de quando tem a distribuição do kit, ele está relacionado muito à questão do calendário escolar. E você tem 180, 200 dias, uma conta muito bruta que conta 365 dias. A Kari fica brincando com a boca nos outros períodos. Exatamente. O correto seria um kit para cada aluno de 3 em 3 meses, enfim. E mesmo sendo 180 dias, existe... funciona corretamente? Não está funcionando, né? Mesmo outra questão dentro dos 180 dias. A questão do engajamento. Nem todas as escolas, mesmo no primeiro ciclo, as diretoras participam com o engajamento de ensinar, como se fosse uma questão cultural mesmo, como antigamente, sem nenhum ufanismo aqui, cantar o hino nacional para as crianças aprenderem, saúde, educação, cultura, envolve isso também. Se não tem essa sistematização em todas as salas de aulas, durante um período relativamente interessante no começo, eles não se acostumam, não assimilam essa cultura depois. Exatamente. E pelo que eu vi também, é preciso que a diretora peça esse kit. Eu penso que devia ser, ela não deveria pedir, automático. Já devia ser automático, né? Como uma ferramenta de planejamento. Exatamente. Como tem as pessoas para ensinar prevenção, como a gente viu, tem o pessoal da USP que ajuda nessa educação nas escolas, e mesmo o pessoal da prefeitura, não deveria ser pedido para a diretora, não deveria ser a diretora pedir, né, fazer esse pedido. Eu acho que já devia fazer parte do... Devia fazer parte como já. Caderno exatamente, exatamente. Devia ser uma coisa... material permanente. Exatamente. Aí me assustou uma outra coisa. Eu sei que é uma questão de gestão, não é uma questão de crítica aqui, mas de identificar problemas no programa de saúde bucal. Você faz a triagem de amostragem dessas crianças na sala de aula. Aí chega esses meninos e meninas com 11 anos para vocês no trabalho voluntário, você vai perceber que vaza pelo ladrão, que a gente chama do açude. Exatamente. Nem todos abrem a boca para fazer o diagnóstico lá no início. E não tem histórico depois de acompanhamento. Aí fica complicado, né, Nelson? A gente, nas escolas periféricas, já são várias escolas que foram triadas, instituições. A gente depara, na maioria, um índice de 30% de graves problemas bucais. É bastante. 30% é um índice muito elevado. É bastante. Tem alguns locais que você me contou, por exemplo, do dado da Vila Dutra, onde vocês foram fazer triagem lá. Exatamente. Parece ser um índice muito grande. Muito grande. Muito grande. E em outras também. Aí você vai verificar lá, você identifica naquela região, por exemplo, não tem um programa na área de abrangência. Não aí tem. Agrava muito mais do que nós estamos falando. Agrava bastante. Se esse adolescente tivesse tido um programa eficiente no primário, ela não chegaria nesse estado, né? Enfim. Agora, Magalina, estamos falando da questão da educação para o programa de saúde bucal, que é a porta de entrada. Imaginando um quadro razoável deles terem esse material permanente, fio, escova e pasta durante o ano todo, sistematização da questão da higiene bucal dentro da sala de aula, e eles teriam um histórico de acompanhamento para quando chegasse lá nos 11, 12 anos, eles terem históricos da boca, tanto quanto o do histórico escolar. Mas há um cruzamento de falta de informações. O programa na unidade básica de saúde, por exemplo, não tem cadastro que um conversa com o outro de informação. Exatamente. Precisa reformular, né, Nelson? Nas unidades básicas, precisa ter um programa mais efetivo. Nós estamos falando de adolescentes, dos 11 aos 17 anos. E os demais? E os adultos? É pior ainda, né? A situação é pior ainda. Para ser muito justo com a equipe de saúde, que eu verifiquei que eles são, na divisão deles do departamento, engajados, estão motivados em relação a isso, há uma resolutividade em grau razoável
nesse programa. Onde o programa chega e ele consegue ser feito de forma permanente, ele acaba tendo efeito positivo. Ele é efetivo. O problema é que ele chega para poucos. Exatamente. É bacana o que a prefeitura faz, eu quero parabenizar até onde eles chegam, mas é pouco, chega a uma porcentagem pequena. Precisa de material humano também. Precisa de material humano, de cumprir, né? Por exemplo, uma voltando, realmente cumprir, voltando ao ensino primário, né? Efetividade no programa, né? Agora, pensando nisso e das relações de vocês, vamos falar primeiro um pouquinho mais sobre a questão da Turma do Bem. Vocês estão há cerca de 7 anos trabalhando nisso, tem 3 coordenações que estão percorrendo bairros? Nós somos em 3 coordenadores. Muitas vezes fazemos trabalho juntos, né? Okay. Às vezes um está mais disponível, outras vezes o outro. A doutora Fabiane é a primeira coordenadora aqui em Bauru, foi ela que iniciou o trabalho aqui. E depois eu e o doutor Walter viemos somar, ajudar a Fabiane a desenvolver o trabalho aqui. Entendi. Agora, vocês estão tratando de uma questão junto ao executivo e querem conversar com o prefeito sobre sistematizar isso, que a gente estava falando, precisa garantir esse material permanente para todo mundo através de lei municipal. Outras cidades já adotaram isso? Deixa eu esclarecer, assim, a ONG Turma do Bem, ela faz esse tratamento curativo com adolescentes de 11 a 17 anos. Uma informação para quem não sabe, em Bauru somos em quase 90 voluntários, são dentistas do bem que doam o seu tempo, o seu trabalho para esses adolescentes necessitados. Somos em 3 coordenadores e já são por volta de 400 adolescentes beneficiados. Esse é o trabalho efetivo em Bauru. Mas a Turma do Bem não faz só esse tratamento curativo, a gente faz políticas públicas. Então, no momento, em todos os municípios onde a Turma do Bem está presente, no Brasil, nós estamos lutando junto ao Poder Executivo da cidade pela inclusão do kit de saúde bucal nas farmácias municipais, nos kits, na cesta básica, para que esse kit de saúde bucal chegue aos mais carentes. Aproveitar o cadastro da Secretaria do Bem-Estar Social, que já tem esse quadro de vulnerabilidade de quem precisa desses programas. Exatamente. Para poder fazer a distribuição permanente, como a gente estava comentando aqui. A gente gostaria de encontrar um meio aqui em Bauru, né? É uma questão de conversar como seria feito isso, né? A gente propõe assim, uma coisa eu sei, tem que ser pensada, repensada, como chegaria a todos, não só na escola municipal. A escola municipal é um programa que já existe em Bauru, só precisa ser mais eficiente, ponto. Isso está bacana, vamos colocar isso em andamento direitinho, ser efetivo, é ótimo para longo prazo, a gente não ter esses problemas com os adolescentes, né? Segundo passo é a distribuição nas farmácias municipais, que distribuem para os postos de saúde, né? Eu sei que nos postos de saúde precisa ter o cadastramento dessas famílias, né? Então, poderia ser distribuído o kit para as famílias mais carentes. Vamos dizer, a pessoa que ganha até 3 salários mínimos, né? Uma coisa organizada, que ele pudesse retirar esse kit a cada 3 meses, porque a escova não dura um ano inteiro. Uma escova tem uma validade mais ou menos de 3 meses, né? Tem que ser um programa organizado e que seja efetivo. E que a população fique sabendo disso, né? E a ideia é que vocês, como está acontecendo nos outros municípios, fazendo uma espécie de uma gestão, enfim, política cidadã disso mesmo, para que seja feito através de um projeto de lei. Exatamente. Nós temos já 20 municípios com a lei sancionada e em execução, 20 municípios no Brasil. Tem vários municípios tentando, como a gente. Marília está um pouco adiantado. Já receberam o prefeito de Marília já recebeu o coordenador, está dando bastante apoio. E a gente espera o apoio do nosso prefeito Agostinho, apoiar essa nossa proposta, que é uma proposta bacana. Bauru é a capital da odontologia do Brasil. Eu acho que merece melhorar esse quadro que a gente tem visto.
Magali, muito obrigado por você ter conversado conosco. Boa sorte, parabéns ao pessoal da Turma do Bem, dos cerca de 90 voluntários, para que mostre essas relações do dia a dia e que a saúde bucal seja uma referência não só do ponto de vista da nossa citação aqui, de tratamento, de formação de profissionais de odontologia. Eu é que agradeço, Nelson, pelo teu apoio nessa nossa batalha que a gente está começando a travar e meu muito obrigado. Imagina, a gente está fazendo uma função no meu nome, pública. em nome de toda a Turma do Bem, dos 90 voluntários de Bauru. Muito obrigado, eu vou correr na farmácia trocar a escova. Já deu 3 meses, cada 3 meses troque a escova da sua casa. Não, o seu dente vai ficar em condição melhor. Exatamente.